Então, tá rodando já? Tá rodando. E aí, pessoal, olha, uns podcast hoje sensacional. Eu tenho que segurar as ondas aqui um pouquinho, porque eu tô com 3 pessoas. E nós vamos fazer hoje um debate técnico. Legal. Sem sacanagem e sem putaria. Prometo. A sacanagem sem putaria é meio complicado. Mas eu tô com a presença aqui hoje do Rebran, grande amigo meu, trabalhou com o César Menotti e Fabiano, tem hoje 2 rádios, tá indo para 3 rádios. Isso. Eu estou aqui com o digníssimo Robinho, trabalhou na Rede Minas, várias televisões, e o seguinte, cinegrafista, repórter, Tiago Rangel. Para quem não conhece quem é essa pessoa, famoso Xuxa, tá? Também várias rádios, repórter, jornalista, e a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo. Quais são os erros mais comuns que você, artista, comete? E eu já jogo pro alto. Vou puxar aqui pro alto aqui, assim, de cara, porque tem muita gente que conversa comigo e fala assim, a minha música não toca na rádio. É, Bra? Não é isso. Bra? Não é isso não. Hoje, tudo bom, gente? Beleza? Tudo certo? Tudo na paz? Prazer estar aqui, cara. Valeu pelo convite. Mas o negócio é o seguinte, cara. Hoje tá muito menos complicado do que era anteriormente. Mas as grandes continuam com jabá ainda. Continuam com jabá. As grandes continuam jabá. Mas as grandes não são a grande maioria. Hoje nós temos outras alternativas que você pode tocar o seu trabalho, né? Então, todas as rádios webs estão abertas para tocar o seu trabalho. Vamos fazer o seguinte, então, primeiro. Antes da gente entrar nesse assunto, porque claro que o Tiago Rangel... o Tiago Rangel, né? Ele vai também dar seu pitaco aqui a respeito. Vamos falar das suas 2 rádios. Você tem 2 rádios hoje. Uma de rock. Isso. E uma de dance. Hoje eu faço curadoria para, na verdade, 3 rádios, né? 2 rádios estão no ar, né? Não é no ar, mas estão na web, que é a Rádio Máxima Web BH. Pode acessar aí www.radiomaximaweb.bh, que a gente toca lá pop rock, né? Toca dance, toca mais músicas voltadas aí à década de 80, 70, 90, rock também. E tocamos também novidades. Tem um espaço lá que é alternativo, espaço para bandas do Brasil inteiro e também do mundo a tocar o seu trabalho lá. Então, a cada 2 horas a gente toca uma música nova na nossa programação, explicamos a história da banda. A Rádio Rock Massa também, que eu sou curador lá, junto com o Volcar, a gente tem essa programação, tem programas ao vivo que a gente faz questão de divulgar essas bandas. E para o ano que vem vai vir mais uma rádio, que é a Rádio Space FM. A gente vai tocar músicas mais alternativas, né, mais modernas, e também vai ter espaço para qualquer tipo de banda voltada aí ao pop rock, para a gente poder ajudar. Estilo que a Terra FM fez há muitos anos atrás. A gente mistura a terra, a gente mistura um pouco aí do que tá rolando de dance novo, mas não necessariamente um trance. Então, assim, músicas que são boas aos nossos ouvidos, assim, né? Tá. E você, calma, tem novidade. Fica até o final, a gente tem uma novidade aqui, tá legal? Vamos agora conversar com o senhor Tiago Rangel. O Xuxa, né? Xuxa, você também trabalha com rádio e a gente vem trocando algumas ideias. Na verdade, assim, é importante vocês entenderem. Como é que surgiu esse podcast? Eu trabalho com o Xuxa e o Robinho há um bom tempo. Eu não consigo falar Tiago Rangel, cara. Sem medo. Eu não consigo. Sem medo, Leandro. Sem medo. Não adianta. Também se você vier qualquer pessoa que vier aqui, inclusive agradecer ao Centro Universitário Newton Paiva pela cedeu gentilmente hoje esse estúdio. Se você é artista, se você é um cara do podcast da região de Belo Horizonte, olha, entre em contato. Aqui o estúdio é maravilhoso. Não estou falando porque eu estou aqui não, tá? Eu conheço estúdios de podcast por todo o Brasil e, sensacional. Tá legal? E a gente vem conversando há muito tempo. Agradeço aqui pessoalmente, na frente de todos os nossos telespectadores e ouvintes. A novidade em breve. Web teleouvintes. Web teleouvintes, né? Mas o Xuxa e o Robinho, pelo fato de vocês trabalharem muito tempo nessa área, que são chatos pra caramba... Primeiro, comecei a fazer um podcast meio tipo botecão e tal. Aí eu falei, não, adoramos. O que você é? Gostou? Você tava torto. Conversa aqui é o quê? Falar que pelo menos o assunto foi bom, né, pô? Você tava torto, pô. Fazer plástico pra desentortar. Mas o negócio é o seguinte, 25 anos no ramo, fazendo só imagem. Eu pego um cara, meu amigo, que a gente tá sempre junto falando, fazendo imagens. Tá né? torto. EAD. O cara me põe a câmera. Toda produção. Porque se fosse fisionomia, nascia de novo, não cara. Tem jeito, é só nascendo de novo. Nem a harmonização facial, não adianta, não. Nem com mas o cara me coloca a câmera, ele fica assim, ó.
Aí ele queria que eu falasse o quê? Eu mexo com a imagem, velho. Não, mas é importante. Por isso que eu falo que eu agradeço, porque tanto o Thiago, antes disso, ele me deu várias dicas no podcast da parte de posicionamento, de fala, de voz. Nós fizemos muitas brincadeiras de podcasts de som aqui antes. O Robinho, ele ajuda muito isso. E esse podcast hoje, ele é muito legal por causa disso. Talvez o que o Robinho me falou, se eu fosse um cara tipo, tão nem aí... Ia ficar errado. E é importante, são dicas. E entenda isso, artista. São dicas. Escuta o que o Xuxa vai falar agora, porque o Xuxa pode falar um pouquinho do seu background, eu acho que é importante, tá? Acho legal falar do background dele também. A gente vem falando sobre isso. O mercado está difícil, todos os artistas reclamam comigo isso, até os mais de bons nomes, claro, renomados, tá difícil pra todo estão mundo. reclamando que está difícil. E, de uma certa forma, o que eu vejo, eu vou dar uma opinião minha um pouco mais tarde, vamos esperar vocês todos falarem, mas eu vejo os artistas errando demais. Uma delas é uma coisa que eu e o Xuxa a gente fala o tempo todo. Ninguém aproveita as oportunidades que batem na porta. Tô mentindo? Não é só isso, né, Leandro? Tem uma questão também que acontece muito, quando eu e o Robinho começamos a trabalhar juntos, aconteceu muito, e talvez eu me despontei por esse pensamento. Quando a gente acaba tendo uma fama, a gente começa a ser reconhecido, a gente começa a ser referência, então a gente começa a falar assim, não, eu sou o cara, eu sei tudo. Subindo de verdade, exatamente. E na verdade a gente não sabe nada, né? Então quando eu comecei a trabalhar com o Robinho, eu escutava muito assim, não, o Robinho é exagerado, o Robinho não sabe nada. Mas até mesmo em questão de valores de família, a gente sempre aprende, escuta os mais velhos. Eu colei com o Robinho, hoje eu tenho, obviamente, ele sabe muito bem que eu tenho uma gratidão enorme por ele, por tudo que ele me ensinou, mas exatamente. O mais velho da mesa é ele, né? Exatamente. O mais velho da mesa é ele. Mais velho da mesa em todo sentido. Não paga ônibus mais não, Não. Já tem passe livre. Se apresentar carteira de identidade, se apresentar carteira de trabalho, ele já tem o jazigo pronto. Mas é justamente isso, essa questão da gente poder ter a humildade e poder simplesmente aprender com os mais velhos. Ninguém nasce sabendo tudo. E a gente, todo momento, está aprendendo. Então, se a gente cola com os mais velhos... Inclusive, aconteceu uma situação recentemente que o pessoal não te escutou, né? E aconteceu do jeito que ele falou, não faça isso porque vai dar errado. Aí o pessoal não escutou, fez... Deu errado, e eu, sem saber desse diálogo, falei assim, poxa, mas você não escutou o Robinho, tem 20 anos que ele trabalha, 30 anos de profissão, mas você sabe como é que ele é exagerado. Eu falei, ele não é exagerado, a prova disso é justamente essa, porque do jeito que ele falou, aconteceu. Aconteceu errado, exatamente. Então, esse é o mal da juventude hoje. Exatamente, então muita artista às vezes chega no estúdio, não, eu sei fazer, eu sei acontecer, e quando a gente vai dar as orientações específicas de um determinado estúdio, de uma rádio, seja ela qual for, ele acaba fazendo errado, porque cada estúdio, cada rádio tem a sua especificação ali, a sua intimidade, sua característica. Né? Então, a gente tem que entender e saber respeitar isso, e escutar os mais velhos sempre. Viu, gente? Então, olha, vocês que estão assistindo aqui agora e ouvindo... Olha, é porque assim, nós temos 4 pessoas aqui à mesa, 3 jovens e um ancião. Né? O bom de fazer um podcast, aliás, o bom de fazer um podcast com pessoas que são amigas, ele tá doido pra xingar e não pode, porque tá sendo filmado, cara. Ele tá sendo filmado, velho. Legal. Ele já tá no mais 70 já, na verdade. Sei lá. Plano de saúde pra ele já deu uns 4 pau. Dizem que a Praça 7, quando ele ainda era novo, era um obelisco. Não, ele Beleza. Ô, Robinho, lindo. Vamos falar vamos escutar a voz da experiência aqui agora, né? O Robinho também, a gente conversa muito. Você tem esse olhar para a imagem. Eu vou fazer uma pergunta assim. Claro, você acompanha muito o YouTube, muito que eu sei que você sempre está acompanhando. Coisas novas como coisas mais antigas. Quando um artista, eu vejo muito isso, ele faz uma gravaçãozinha do celular assim e tal, aí o som não fica legal, a imagem fica meio, sei lá, meio amador, se assim eu posso assim dizer. Tá muito na moda, né? O que os celulares hoje... Mão solta, né? Que eles dizem, né? Tudo. Isso é bom porque é um momento que está sendo gravado, mas eu entendo que conspira contra também. Porque o YouTube é como se fosse sei lá,
cartão de visita eletrônico, cara. Entendeu? Por exemplo, A primeira impressão é que fica. Correto. Vão nesse ramo aí. O que acontece? O que eu vejo é o seguinte, eu sou muito crítico a respeito de imagem, por mexer com isso há muito tempo. Quando você pega uma câmera solta, o celular solto, que hoje é o coisa, acaba ficando, acaba ficando chato. Por quê? Se você tá fazendo, é uma coisa. Se você tá assistindo, costuma ter vertigem, porque a imagem está tremendo muito, está balançando, a pessoa não tem noção do que mostrar, entendeu? E fica o tempo inteiro assim, ó. Tipo, às vezes a pessoa vai falar, vou te mostrar, que tô com uma mão só, pega o celular, vira pro outro lado, aí você se perde. Aí o que acontece com isso? Você fala, vou mudar de canal, vou mexer com esse celular. Vou sair disso aqui, vou para outra coisa, isso aqui tá chato. Ok, agora nós vamos entrar numa parte que é importante. Se esse formato, apesar de ser um formato mais usual, existe um discurso no mercado de que você fazer um vídeo hoje, profissional, é muito caro. Eu tenho para isso, para mim, eu vejo até pelo meu próprio podcast, o equipamento hoje no Brasil barateou demais. Muito. Tem como fazer isso bem feito e barato. Ou eu estou errado também? Tem como fazer. Tem como fazer bem feito e barato. Hoje tem vários braços estabilizador que dá para você fazer numa boa. Né? Que não custa caro. Isso aqui é um braço estabilizador. Não, isso aqui é um pantográfico. Tá. Né? Mas a gente o braço estabilizador seria para sistema de vídeo. Para sistema de vídeo. Isso aí que eu nem sabia. Braço pantográfico. Pantográfico? Pra mim é um pedestal, vou botar assim na legenda, vocês colocam pedestal. Braço pantográfico. Cara, pra você ver, cara, a gente vai aprendendo, eu também vou aprender, por mais que eu esteja. Pra mim, eu chamava isso aqui pedestal com cotovelo. Eu queria comprar esse aqui, pedestal modular. Não, isso é um braço pantográfico. Que Acabamos de interessante. Aprender. Tá vendo? E o como é que aprende com os mais velhos, na verdade. Exatamente. O pedestal, como é que é de quê? O estabilizador. O estabilizador. Isso, que alguns chamam de gimbal. Que não é gimbal, é gimbal. Ou gimbal. Gimbal. É isso mesmo, isso eu sabia. É o que a gente... Isso. Isso eu sabia. Né? E o pedestal, igual o Herbran falou, é o que você coloca o microfone em pé. Aquilo é um pedestal. Que aí você pode ter ele tanto de mesa, como tem os que nós estamos utilizando aqui. Isso aqui é chamado braço pantográfico, porque você leva pra onde você quer. O braço de cotovelo. Braço de cotovelo, como diz o Herbran aí agora. E aí volto agora. Pro Herbran, a gente vai fazendo essas coisas, mas se sintam, por favor, livres de dar o pitaco. Porque, inclusive, a gente tem que respeitar, inclusive é importante vocês entenderem, que é lei dentro do Brasil que a gente respeita os mais velhos. Mas aqui nessa mesa a gente não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Vai deixar por último. Mais uma vez, cutuquei. Não vou perder essa oportunidade até o final da... Isso aqui acaba daqui a pouco. Deixa a câmera ligada, alguém sai correndo, viu? Vai deletar essa porra, sabe? Vai deletar. Deixar a câmera ligada. Vai ser igual a escola, eu pego lá fora, mano. Que isso? Para! Né? O Xuxa trabalhou também muito com a parte de assessoria. E eu tenho isso, Xuxa, e aí vai trabalhar com você também, eu acho que é importante, todos os três podem falar. Dentro do Fan TV Podcast, é uma coisa muito louca que aconteceu. Eu tenho, às vezes, acesso com bandas internacionais de grande nome, e é o que a pessoa fala, Leandro, você está falando inglês com a banda e tal, por que você está fazendo isso se é um podcast brasileiro? Bom, primeiro porque eu tenho gente de fora que hoje assiste. É um diferencialzinho que eu tenho de podcast. Mas porque também, às vezes, eu tenho muito mais facilidade com uma banda que tem, em um vídeo, mais de 10 milhões de views, do que chegar, às vezes, em um artista, porque o artista quer participar, eu tenho N provas disso, aí ele fala assim, eu não posso tomar essa decisão, passa para o meu produtor. O produtor passa para a assessoria. E aí fica assim, vamos ver. Fica uma desculpada. Mas fica porque é o seguinte, desculpa. O Leandro e o Fan TV Podcast ainda não é Ana Maria Braga. E esse é o problema. As pessoas querem ser famosas, que é o que o Xuxa está falando. A pessoa esquece que você tem que estar sendo visto o tempo todo. Quem não é visto não é lembrado, é isso mesmo. E a assessoria comete esse erro, né? E vocês que são da área do jornalismo, vocês sabem o quanto que isso acontece, né? O problema é que tem assessor que acha que é dono do artista. Você já trabalhou com seus menores com isso, né? Isso. Esse aqui é o problema. Já vivenciei muito isso, né? Nas minhas andanças de TV, dali pra cá, de cá pra lá, eu já vivenciei isso do assessor achar que é o dono.
Ele é que manda, ele é que direciona a hora que vai fazer, o que vai fazer. Às vezes o cara é um cara bacana que quer estar no meio do povão, no meio do seu, né, do público dele ali, e o assessor fala, não é hora disso, não é hora daquilo. Então parece que tem hora que o assessor esquece que o chefe não é ele. O assessor, nós podemos dizer que é o artista fracassado? Não é para cancelar, né? Não é para ser desrespeitoso. Porque a partir do momento que eu entendo o seguinte, o assessor só existe porque tem um artista. Na verdade, assim, às vezes, o problema não é nem o artista, e sim, igual nós estamos falando, um assessor. Isso vai muito porque queira ou não, que o artista tem uma empresa por trás dele. Então depende muito da cultura dessa empresa. Então, se a cultura dessa empresa não está alinhada com o expert ou o artista, ocorre isso. E isso ocorre muito, tá? Não é pouco, não, ocorre muito. Esse distanciamento do que está de diretriz para aquelas pessoas que assessoram o artista e o que o artista quer fazer, né? Então, às vezes, a gente tem um lado do artista também, o artista ele tem uma agenda, assim, muito apertada, né? Eu sou músico, fui músico, já tentei essa carreira de artista. Hoje eu tenho a consciência, agradeço a Deus por eu não ser artista, porque eu não ia aguentar fazer show, assim, às vezes faz 10 shows no final de semana. Então a logística é muito cansada. Então a pessoa quer pelo menos dormir 4 horas, o artista quer dormir. Então tem esse lado, que às vezes realmente, de fato, não dá para atender todo mundo. Então, aqueles artistas de alta performance, aqueles que estão no topo, assim. Agora, a gente vê muito artista de pequeno porte, vamos dizer, está começando a carreira, que, enfim, sei lá, não tem nem 1000 visualizações, a gente sabe que é um grande potencial, cometeu uma escala de acesso, né? De conversar com o Beltrano, com o Ciclano. Não, eu só dou entrevista para quem tem um Instagram de mais de 10 mil seguidores, não sei o quê. Então, esse tipo de trava, hoje em dia não funciona mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, às vezes, um cara aí que tem, sei lá, um YouTube de, sei lá, 10 mil visualizações, vai ter mais engajamento para ele se for dentro do nicho de mercado dele do que o outro, Ana Maria Braga, por exemplo, entendeu? Sim. Agora, como o mercado muda muito rápido, sempre o mercado fonográfico mudou muito rápido, sempre foi, né, obviamente, de criação de artista, então os artistas criam músicos, então eles têm uma tendência a sempre inovar as coisas, né? Sempre usar instrumento diferente, então sempre foi uma área de grande inovação. E hoje a gente vive um novo momento, por exemplo, vou botar aí muito tempo atrás, 10 anos atrás, para qualquer um artista, ter uma notoriedade, aumentar o cachê dele para show, ele teria que gravar um CD. Seja um CD gravado em alguma gravadora e fazer aquelas bolachinhas, distribuir muito em porta de faculdade. Os demozinhos, né? Os demozinhos, aquilo garantia para o contratante, falar, não, aqui eu tenho um CD, né? E os grandes também, para ir para televisão, né? Aí tinha gravadora por trás, tem que gravar um CD. Gravava o CD, entregava, a gravadora usava aquilo para poder colocar, né, nas emissoras de TV, que ainda parte se controla pelas gravadoras, e conseguia marcar show e conseguia, né, que a receita do artista sempre foi, né, e agora continua praticamente única, é o show, né? E hoje tem aí plataformas de músicas, né, que você consegue, agora aqui, depois acabar a gravação, a gente quiser colocar o áudio em qualquer plataforma digital, a gente consegue 0800, né? Então, assim, hoje, ao mesmo tempo, tá mais fácil você divulgar o seu trabalho, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim e tem força de interpretação de nicho. Então, assim, hoje você não pode reclamar, não consigo, sei lá, não consigo vender show, eu não consigo botar a música para tocar. Então, você presta atenção na sua estratégia. O problema não é você pode fazer o ritmo que quiser. Pode fazer o ritmo que você quiser, tocar o que você quiser. Tem o Caneta Azul aí, que, pelo amor de Deus. Tá bombando, né? Tá bombando, ganhando dinheiro. Então, não canta bem. Né? Não canta bem, mas canta, né? Faz umas músicas chicletes que os artistas pegam e é sucesso. E faz viralizar. Inteiro, e faz viralizar. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Né? Tem espaço para quem gosta de ópera, música clássica. Tem espaço para todo mundo. E, pelo menos eu que vejo YouTube e deixo minhas plataformas digitais aqui tocar no aleatório. Então, tem umas coisas que aparecem que eu falo assim, gente, que legal. Se estivesse tocando isso aqui na mídia geral, pô, que som legal. Só que na hora que eu vou ver lá, eu curti um som que tem, sei lá, 2.000 pessoas ouvindo. Aí na hora que eu vou ver, em 3 anos, o cara errou ali a estratégia. Ah, Branco, como é que é a estratégia? Eu falei, gente, tem que estudar o seu nicho de mercado, o seu subnicho, e usar, né, obviamente, né, eu
estou inserido nisso, usar o mercado digital e começar a impulsionar. Como é que impulsiona? Em qualquer plataforma de música você consegue impulsionar, no Instagram você consegue impulsionar, no YouTube você consegue impulsionar, né? YouTube, se tiver um trabalho bem feito, visualmente falando, e um áudio bem feito, na hora que você for tocar na televisão, na hora que você for tocar lá malhando, que não é o meu caso, mas assim, se tiver... Correção, a gente malha, gente, né? Todos nós aqui, a gente vai pra academia... Copurofilismo. eu passo na porta. Alterocopismo e corte de picanha. Diz o Robin esses dias pra mim, pagando academia, eu tô. Não, eu sinto bem, cara, quando eu pago academia. Eu começo a emagrecer, eu paguei pra um cara aí e não consegui perder nem 1 quilo. Briguei com ele ainda. Eu fiquei 6 meses pagando academia, não tive nenhum resultado. Aí eu tive que ir na academia e falei assim, não tô conseguindo emagrecer, mano. Falei, que absurdo. Sensacional. Meu dinheiro tá indo pra onde? E meus quilos não estão saindo. Não, eu parei de jogar bola porque eu virei a bola, por muito você me chutar, velho. Aí eu parei. Mas o lance é esse, brigadas à parte, o lance você tem que pensar, na verdade não só na música, né, mas na sua vida, pessoal, você tem que pensar o que você quer fazer e focar naquilo. Hoje, putz, se a pessoa reclamar, minha música não faz sucesso, eu não consigo ter nenhum ouvinte na música. Falei, cara, pensa direitinho aí, porque sempre tem uma panela, uma tampa de panela pra cada panela. Então tem alguém que vai curtir sua música, cara. Eu complemento aqui o que eu quero que o Xuxa Ibra tá falando, isso aqui. Que em 2018 eu tava trabalhando num grupo de comunicação que tem TV e rádio. E, a gente não vai falar o nome porque não tá pagando. Não tá pagando, obviamente, né? Mas eu tava trabalhando... Tá nesse naipe agora, já. Não tá pagando, não fala o nome. Eu tava trabalhando num grupo de comunicação Xuxa Global. do Brasil inteiro, exatamente. Mas por isso que não tem água na mesa, viu, gente? Exatamente, ninguém tá pagando. Ele tá tudo no chão. Na TV, foi marcado pela produção a presença do Toninho Horta. E aí, a gente não estava sabendo, apesar que éramos um grupo de comunicação, mas nós não estávamos sabendo. Que legal, hein? E eu vi ele no corredor. Eu falei assim, não, esse cara tem que dar uma entrevista lá na rádio pra gente. E aí começou a briga com o assessor, que volta na história que nós estávamos falando. O assessor, não, porque a agenda, porque nós temos que sair daqui, tem que ir não sei pra onde. E eu já estava quase perdendo, eu falei, não, eu tenho que dar a última cartada. Quando ele estava saindo do estúdio da TV, ele estava fazendo um programa gravado, tava saindo do estúdio da TV, eu falei, ô Toninho, vamos lá na rádio agora, pra poder fazer uma entrevista. Ele, agora? Ele, agora, vamos lá. Eu levei ele na rádio, sentamos no estúdio, nessa altura do campeonato, a assessora dele já tava doida comigo, né? Bem feliz. Bem alegre. Nada agradável comigo, né? Hater. Exatamente. Hater, agora é hater. Eu queria 5 minutos de entrevista com ele. E a assessora bloqueou. Ele me deu 1 hora de entrevista. O programa na TV dele não foi ao ar e o que estava na rádio foi ao ar com 20 minutos. Eu precisava de 5, ele foi 20 minutos ao ar na rádio. Ou seja, se você não tivesse feito isso, todo o esforço que a assessora teve de aparecer na televisão tinha sido perdido, o tempo do artista tinha sido perdido, e aí, onde fica a voz do artista? Ele já estava ali. O espaço físico era o mesmo, era subir uma escada, era um outro andar. Era só aproveitar a oportunidade que já estava ali. Eu ainda falei pra ela, preciso de 5 minutos. Só isso. Só isso. Ele me deu uma entrevista de 1 hora, a gente aproveitou 20 minutos. Tivemos exposição na rádio 20 minutos. A rádio, à época, dentre as All News, aqui em Belo Horizonte, estávamos em primeiro lugar. Ele deu uma entrevista de 1 hora, foi ao ar. E o que estava programado para ir na TV não foi ao ar. Tá vendo? Ou seja... É o que a gente falou, né? O problema do assessor achar que é o dono do artista. Você tem que aproveitar as oportunidades. Eu acho que eu penso sempre nisso. É assim, né? Você está num lugar, aproveita a oportunidade que está ali, seja ela qual for, seja você que aproveitou a oportunidade de pegar lá, né, no laço, né? Ou seja o artista também de aproveitar a oportunidade, né? Eu acho que o Toninho Horta nem precisava, né? Não, 40 anos de estrada, todo mundo conhece ele. Um nome mais do que consolidado, né? Mas não, ele foi. Não, o Robinho filmou quando ele era criança. Era. Né? A gente era de novo, amigo a gente era amigo, brincava de carrinho. Hoje o pessoal pegou no seu pé, Robinho. Hoje eu... Ô, gente, mas virei carinho. A câmera né? A câmera era assim, era de manivela ainda. Eu tenho ela lá em casa, sabe? Era lambe-lambe, né? Mas aqui, eu falo... É importante, Xuxa, que você está falando, porque assim, o que eu vejo, tem gente que às vezes fala assim, pô, Leandro, você reclama demais. Não é questão de reclamar demais. Eu entendo que o Fan TV Podcast começou com uma premissa, eu voltei para anos depois, voltar a mexer com música, mas
muito mais por um aspecto meu pessoal. É como faz. Quem trabalha na música não tem como, gente. Não tem como. Você volta pra música. Não no palco, às vezes, mas você volta de um jeito colateral, não. Direto ou indireto. Né? Indiretamente. E quando eu comecei a fazer ali e tal, aí começa a aparecer, às vezes, um artista que, sob os olhos da imprensa e do meio musical, é de menor porte. Cara, eu não quero saber, eu escuto o trabalho dele, ou dela, ou da banda, ou da dupla, eu falo, pô, é sensacional. É igualitário. Sensacional. Vou escutar. Vou Tem fazer um muita podcast. gente boa escondida aí. Muito, cara, mas cara, muito, gente mas boa. muito. E nisso, Fã TV Podcast, se você vai ver mais ou menos quem está recebendo, eu comecei a perceber uma sacada, uma estratégia, que é a questão de estratégia. Bom, já que estou com muita gente fazendo nhenhenhê pro meu lado, eu vou escutar quem quer ser ouvido, quem falar, quem quer falar. E é importante isso porque, por exemplo, agora nós estamos num processo, daqui a pouco a gente fala, Sim. Tá? Mas nós estamos no processo hoje, falar isso para vocês primeira vez, em primeira mão. Hoje, vários artistas que estão junto do podcast Fã TV, do Fã TV Podcast, estão agora trocando o zap, porque às vezes tem um que está na Inglaterra, achou um cara que eu entrevistei lá nos Estados Unidos, eles possuem uma sonoridade muito interessante e podem constituir uma turnê na Inglaterra, nos Estados Unidos. Dentro do Brasil, você tem, por exemplo, ontem, né, na gravação de ontem, um podcast que eu fiz com a Linda Ramalho, filha do Zé Ramalho, e a gente estava conversando sobre uma participação dela que ela teve com o Madre Ravena, numa, para mim, a melhor versão da música Sinônimos. Vai estar na rádio. Boa. Vai estar na rádio. Eles pegaram essa música Sinônimos e meteram ela tipo um hard rock, cara. Top! E é isso que a gente precisa ter. Só que o artista tem que enxergar, tem que ter estratégia. E não é barato. Aí que tá uma coisa. Não adianta apenas ter um Instagram. Você tem que ter investimento. Tem que ter investimento. Nem que seja o mínimo possível, assim. Não tô falando de investimento muito alto, não. R$30 por dia ou R$30 por semana já é um investimento que você consegue ter um resultado aí no posicionamento do Instagram, consegue ter um resultado legal no YouTube, usar o Twitter também, né? Então você consegue ter esse resultado, né? Você tem que fazer o seu trabalho, né? Se você quer demonstrar o seu trabalho, você tem que investir no seu trabalho. Agora, e falando de qualidade, né, pegando um gancho do Robin falou atrás, a questão dos vídeos, para a rádio é bom, né, não é essencial, mas é importante e bom que o áudio esteja condizendo com a expectativa do ouvinte, mesmo também o vídeo esteja na expectativa de quem está vendo. Por quê, Branco? Não, né, nós somos chatos, não, o Robin é chato, não. Você tá lá na sua casa, você tá lá curtindo lá. Se aparecer uma imagem legal e um áudio legal, você para ver. Agora, se for ruim, para a grande maioria já fala, nossa, mas que áudio ruim, mas que videozinho legal. Automaticamente, inconscientemente, muitas vezes, para quem não conhece de música ou quando entende um pouco, a falar assim, não vou ver isso aqui não. Entendeu? Então, vamos supor, você pesquisa lá a música que você curte de artista legal. O último lançamento, versão ao vivo. Se tiver uma versão ao vivo de celular solto lá, povo gritando lá, o cara vai ver aquilo rapidinho, não vai conseguir ouvir muito tempo. Aí vai para uma outra gravação que tem um áudio melhor. E nisso aí eu tenho, para mim, apesar que tem algumas pessoas que não gostam do meio sertanejo, a gente sempre recebe muito sertanejo, o meio sertanejo reinou absoluto nisso de saber fazer isso muito bem. E sabe até hoje. Né? Sabe muito bem. E a classe, que é da área do rock, começou a entender que não adianta ser apenas ideologia. Que ideologia não vende e ideologia não se toca. Teve um bate-boca aí, não sei se você viu, de um cantor famoso, não vou falar o nome, que brigou com um roqueiro, né, falando, se eu estivesse tocando aí, você bombava. Por causa disso. Por causa dessa situação. Por causa dessa situação. Então, às vezes eu falo, igual eu tenho minha esposa e meus filhos em casa, por eu falar, eles acabaram pegando a mania, né? Assim não dá pra ver não, tá muito ruim. Outro dia eu estava discutindo com um amigo a respeito disso. A parte de um filme que a gente estava assistindo, eu falei com ele assim, presta atenção nesse filme, não no olhar meu, no seu. O que é que você vê de diferente no filme? Ele, velho, eu não consigo ver nada. A câmera que estava sendo feita era na mão. Então a câmera tremia um pouco. Tipo bruxa de Blair. Isso, mas o que acontece? O cara que estava fazendo a imagem, ele foi inteligente. É como se fosse uma imagem subjetiva. Ou seja, tinha uma terceira pessoa na imagem. Aí faz sentido. Entendeu? Tinha uma terceira pessoa. Era o olhar do cara.
Porque tem gente que acha que a câmera é um aparelho que tá ali pronto. Não, Estático. tem alguém atrás operando aquela câmera. Então o cara tá olhando e vendo. Então, qual foi a expertise do diretor? Você vai fazer na mão. Por quê? Vai dar o sentido da terceira pessoa. Então não tem problema. Se ela dá uma balançadinha de leve, né? A gente treme, é normal, claro. É do ser humano. Então você vê que é um negócio bacana. Agora, quando você pega uma imagem que ela distorce toda, um áudio ruim, você não consegue ouvir, você liga lá, fala, não, dá pra ver, senão já troca. Ou seja, o cara que tá ali tendo uma expectativa que vai gerar algo pra ele, não vai. Porque tá ruim de se ver, tá ruim de ouvir. É uma coisa que você fala, não dá pra ficar aqui, velho. Tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado. Não é simplesmente ligar. Não, tá sendo mais difícil eu encontrar, pelo menos eu, assim, pesquisando no YouTube, ou até mesmo nas plataformas digitais de música, nem permite subir. Se não tiver com uma qualidade mínima, nem permite subir. Nem permite. Então, a primeira coisa, você tem alguma música nas plataformas digitais pra gente ouvir? O cara botou, já tem um padrão de qualidade ali. Agora no YouTube não. YouTube, Instagram, o YouTube já aceita qualquer coisa. Aceita muita coisa. Já teve uma época assim, né? Porque já tem mais de, sei lá, acho que mais de 8 anos não, mais de 10 anos que eu vejo YouTube, não sou adepto à televisão aberta, há muitos anos. Então eu vejo mais YouTube. Então, assim, hoje eu tô encontrando mais documentário, música, seja o que for, com padrão de qualidade mínimo necessário para mim. Então, assim, eu encontro mais isso. Obviamente, isso vai muito pela tecnologia aplicada nos telefones, o acesso à tecnologia, a qualidade digital. Então, isso aumentou nos 5 anos para cá. Então, a gente tem mais qualidade. Então, é muito fácil você, voz violão, com o telefone, sei lá, um telefone, você consegue botar um telefone, gravar a voz, violão, o áudio ficar tranquilo. Gente, pega como é que é? Pantográfico. É um braço pantográfico, coloca esse aqui hoje, que é um investimento aqui, uns 300, 400, 500 reais isso aqui. 250 reais. 250 o menor investimento. Tem microfone. O cara coloca esse aqui, já coloca com coisa, ele consegue já melhorar o som. Então, é uma questão de, eu entendo também do artista, ele tem que ter respeito com quem está do outro lado. Porque não adianta você fazer uma coisa meio botecão, que a pessoa vai achar, você é um cara de boteco, né, velho? E hoje você pode reparar que alguns, não vou colocar a maioria, mas uma boa parte dos youtubers tem preocupado com isso. Que muitos têm usado lapela. E a lapela que eles usam não é tão cara. Dá um áudio bem melhor. 40 reais, gente. Então dá um áudio melhor, você consegue ouvir, às vezes, né? Aquele fone que vem de Bluetooth, que é, sei lá, 50 conto aí no shopping popular, você coloca aqui, você bota, você toca, pega a sua voz aqui, no máximo que você quiser melhorar, você vai fazer equalizaçãozinha lá, na edição do próprio telefone. Então, assim, tem alternativas demais. Igual você falou, hoje dá pra ejetar aí, igual você falou, 30 reais, 50 reais, você tem um investimento bacana pra você ter um retorno legal. Né? Mas tem gente que não preocupa com isso. O que não preocupa é o que não quer aparecer. Pois é, mas aí será que não se preocupa ou não entende? Porque hoje, exatamente aqui, nós estamos falando... a questão, né? Nós estamos falando aqui exatamente hoje de erros que são cometidos. Porque eu vejo assim, se coloca ainda que as mídias sociais são muito fáceis. Sim, muito fácil de você abrir, tal... Mas você ter um relativo sucesso hoje é muito difícil. O Xuxa vai lembrar bem disso aqui. Se eu tiver errado, por favor, me corrija, Xuxa. Quando nós trabalhávamos, há muito tempo atrás, quando eu estava na Cogumelo, Cogumelo Records. Quando eu estava na Cogumelo Records, um grande abraço para o João Eduardo Farias lá, ou seja... Na época eu tava... Sepultura, lançamento do Tia Anastácia. Cara, eu trabalhava na parte de marketing, a gente preparava o release, todo um preparo. John Paul. Pra todo mundo. John Paul foi lá, que é a bolsita hoje. E aí, mandava, beleza. E era difícil de você ter um espaço. Depois nós tivemos o advento do e-mail, blog, né? Site, website. Tinha as revistas nós estamos na questão toda. E eu vejo assim, hoje nós temos, tecnologicamente dizendo, muito mais facilidade de acesso. A grande população. Não, até uma forma de você divulgar, que eu penso o seguinte, eu estou agenciando, eu sou assessor de imprensa do trio Parada Dura aqui. Beleza. Né? Aí o que eu quero fazer? Tenho que colocar esses caras na mídia. Se eu não tenho orçamento para fazer isso, eu tenho que procurar quem faz isso de graça. E aí que está a grande coisa. Será que as pessoas sabem fazer isso? A assessoria sabe fazer isso? Eu considero o seguinte, pegaria tudo que você falou, Leandro, e colocaria mais ou menos assim.
Sim, a internet é fácil. Tudo lá é fácil. Inclusive você aprender. Então, hoje, se você quer começar do zero, primeira coisa, volto lá atrás do que eu falei no começo do podcast. Se você não nasceu sabendo tudo. O Robson não nasceu cinegrafista, eu não nasci operador de áudio na rádio, nós não nascemos técnicos, enfim. A gente foi galgando experiência e conhecimento. E óbvio, grande parte dele foi também pela internet. Pelo advento da internet. Então, o YouTube hoje tem muita coisa. Exatamente. Então, tem muita coisa. Porque não tinha internet não, tá? Vocês estão me chamando de velho. A internet surgiu agora. Alguém falou que ele é velho agora, gente? Não, ó. Alguém falou? Eu vou falar uma coisa que não tinha nem celular. Ele se autoproclamou. Eu tô falando uma coisa aqui que é verdade. Quando eu tenho alguma dúvida na questão de transmissão, de qualquer coisa desse tipo, eu acesso o YouTube e o Google. O Robinho, na época dele, era Barça. Então, né? Barça. Ele ia lá na Barça, entendeu? Ó, essa Barça aqui é sobre transmissão. Vou lá. Gente, olha. Banca de revista. Presta atenção que você que tá nos assistindo, gente, nós não estamos sacaneando o Robinho. Não. Mas a última vez eu perguntei pra ele, falei assim, ô Xuxa, manda foto pra mim, divulgação, Rebran e tal. O Robinho me manda a mídia social dele, Orkut ainda, meu Deus do céu. Que voltou. É sacanagem mesmo. Você tá voltou. me detonando hoje. Aí é sacanagem mesmo. MSN. Não, isso aqui. É isso aqui. Isso aqui. Eu tô achando que o Fã de Podcast vai ficar um bons anos sem participar dessa região aqui do estúdio. É isso aqui. Isso aqui. Mas até mesmo a acessibilidade de estúdio, igual, né, antigamente um espaço físico como esse que nós estamos aqui, completamente impossível. Acabou de citar aí. E hoje, um quarto vira um estúdio. Mas você tem como, né? Você tem condições de se tornar um quarto de uma casa em estúdio. O meu caso, assim, de um apartamento. Ou você... Mas hoje é isso, gente. É redução e otimização de ninguém vai ficar bancando uma sala que te custa R$1.500, R$2.000 de manutenção por ano, pra quê? Agora eu ponho pra você, o que você perguntou eu refaço. Você não sabe ou você não quer saber? Tem essa questão também. Quem quer tem que correr atrás. Chegou no momento que até assim, não é permissível você não saber. Porque imagina só, nós estamos falando de músicos, beleza? Então o cara tem que ter... Artista de forma geral, né? O cara tem que ter um mínimo de censura prévia pra ele mesmo. Então, assim, se falar de música, tem que saber de afinação. Assim, né? Alguns não sabem. Mas assim... Não, mas pera aqui. Pera que tá lá, né? Pois mas a afinação hoje, nós temos hoje uma tecnologia que é o chat BT faz tudo. Você canta com... Voz também, ele resolve na minha isso, época, né? Na minha época, mas, assim, era pinga e whisky. Aquele que esquentava na rapa pra poder... Mas aqui, aí tá uma grande coisa. Eu falo uma coisa que eu tenho essa prerrogativa de estar com o artista em off, estar com o artista no palco. E eu digo o seguinte, você pode ter a melhor gravação do mundo, MP3, vídeo, etc e tal, na hora que você vai pro palco, não dá. Se o cara ou a mulher não tem qualidade, desde a estrutura de atrás, porque isso é importante. Conversando, acho que foi com o Pedro Rangel, grande abraço pra vocês, meninos. E foi até o próprio Heitor e Murilo também. Tô devendo a cachaça, tô indo em Goiânia, calma. E o seguinte, eles todos falam, vocês estão crescendo? Não, a gente tá indo devagar. Porque a gente quer dar uma entrega pro nosso ouvinte, o nosso fã, do que ele está vendo no DVD. E o DVD, você contrata uma puta de uma estrutura, velho. Existe até, assim, grandes artistas até, isso não é de hoje, existe dois tipos de músico. Existe um músico de estúdio, que tem uma pegada mais, assim, vamos dizer assim, teórica, né? Que grava o estúdio com todas as suas harmonias, porque o CD você ouve mais coisas, assim, né? E tem um músico para tocar no palco ao vivo. Então tem bandas, tem artistas que tem os dois tipos de músicos. Tem um músico que faz gravação e tem um músico ao vivo que tira a música gravada para tocar ao vivo. Né? Então tem essas duas coisas. Justamente por causa disso. Porque, queira ou não queira, eu particularmente, tem uma música legal gravada ali no CD, né? Ou então agora não tem nem CD mais, né? Tá na plataforma. Aí eu falo, legal. Primeira coisa que eu faço, vou no YouTube procurar ao vivo. E a grande maioria, no meu gosto, a versão ao vivo, por mais que seja mesmo tom,
era mais emocionante. Então, pra mim, eu curto quando eu vou malhar, quando eu vou correr, né? Quando eu tô lá correndo e tal. Pera aqui, mas na já está sendo... Isso é sonho, né? É, já sonho. tá rolando mentira. Ele tá correndo em sonho. Deve ser em sonho. Aí você fica empolgado, você, né? Gente, você lança mais peso, eu acompanho essa porcaria no Instagram, aí ele coloca lá no story. Detesto, velho. 5 km de corrida. Morto. Aqui, deixa eu falar com você no Cara, estúdio. assim, aí depois o próximo story, eu com o chopp. Aqui, no estúdio tem como você masterizar. Assim. Aqui, você sabe que no estúdio você tem como masterizar. Tô achando que ele tá fazendo isso. Ah, entendi. Tem, Você vai lá e muda. Modula. Então... Tira, você vai fazer um... usa o Photoshop. Joga Porque no CD você masteriza a música, A gente- e tal. Ele tá fazendo isso, eu acho que... É isso mesmo, é isso mesmo. Entra Boa, no estúdio, boa. masteriza a barriga, a academia e tal, as caminhadas, e põe lá. Bota o chroma key no fundo e Isso. bota, né? Academia no fundo lá. É por isso que eu falo, não faça podcast com quem você conhece. 5 quilômetros de corrida. É difícil demais, cara. Não, caminhando. Eu acho que ele tá mandando um relógio que tá marcando isso aí pra correr. Não, e ele tá caminhando. ficando em Eu casa tomando duvido, show. eu tenho certeza que ele tá pegando o carro em de ar-condicionado, chega depois, tá com uma aguinha aqui na cara dele. Eu tenho e um vem falar Fusca. que é O Fusca cadeira. não tem ar-condicionado, tem só o vento lá. Não quebra vento. Mas o meu medo quando eu tô de fazer exercício são dois. Principalmente eu não corro, né? Eu fico caminhando. Por quê? Achei que eu você tenho rolava. medo. Eu até assustei. Então, pois Achei que é, você rolava. meu receio é esse. Imagina se eu trupicar. Trupiquei, vou sair rolando, aí acabou. Para. Aí não para. Aí, É ladeira abaixo. Por isso que eu vou de boa. Pra que correr, gente? Pra que ter pressa? Vamos andando tranquilo de boa. O resultado vai ser o mesmo, entendeu? E a maioria desses esportistas, tudo tá morrendo mais cedo, né? Aí, tá Eles não vendo? tão com pressa Porque de morrer, gasta, então- tem uma teoria, eu já tava lendo isso outro dia, que você gasta o que você podia correr pra uma emergência, ser assaltado, por exemplo, você tá correndo. Aí você gasta antes de correr, se o cara vai te assaltar, você fala, tô morto, tô cansado. Não adianta, cara. Você gasta, então eu tô guardando pra usar numa hora que eu Guardando preciso. bem, pelo visto, né? Tô armazenado Tá aqui. com uma reserva Tá com aqui. reservado. É a mesma, essa fala, É só nítido, é nítido, a mesma entendeu? de quem come folha, né? Isso. Elefante come folha, é daquele tamanho. Hipopótamo, então... Aí toma sol, vira fotossíntese. Né? então, Por isso que eu não gosto de salada também, não. Eu só uma só mexe com Eu isso, acho que é perigoso tal de salada. deixa Mal lança pra devagar. você ver. Voltando pro assunto. Botando. Vou falar bota na no fita. jargão do Robinho. Rebobina a fita É. aí e vamos continuar. Aqui, como diz um vi na amigo fita. meu, cara. Ou então. Sonoplastia. É brincar. Eu tenho uma linha de tempo na minha cabeça, assim, que eu vou falar pra vocês. Imagine eu lá, em 1993, que eu comecei a ter contato com a música. Eu tinha 10 anos. Tá bom. Porque você já tava no mercado, né? 10 anos de redimindo. 10 anos que já tava no mercado. Cara, o meu instrumento é teclado. Então, assim, já é grande. Bicho, pra me levar o equipamento pra tocar em algum lugar, era um porta-malas de um carro. Era um retorno, era um tanto de cabo, tinha um cabo reserva. Tinha a fonte de teclado, era quase um monitor era gigante. E era difícil, a gente chegava, para ter oportunidade de tocar em Belo Horizonte aqui, a gente tocava na época pop rock, né? Nem rock muito, não era pop rock. A gente sempre abria show para uma banda de pagode. Não tinha outro espaço, não tinha outra opção. Não tinha essa opção que nós temos hoje, bar temático e tal. Pagode. E a gente aproveitava aquele momento para usar aquele equipamento que muitas vezes a gente tinha condições nem de usar em ensaio e gravava, né? O cabo que eu gravava era aquele cabo que era mais fácil, mais difícil de quebrar, era aquele cabo de telefone que passava energia de 6 volts. Ó, pra você ver. Porque eu levava aquele cabo gigante, fazia um plug lá, botava lá, que eu tinha certeza que não precisava preocupar de alguém pisar, porque era forte. Olha a teoria. E aí eu gravava ali. Não tinha outra opção de melhorar a equalização. Eu tinha que passar por um processamento. Ou seja, pegava aquele show que nós gravávamos, passava para uma fita ou um CD, depois dali passava para o computador, fazia uma edição de equalização no Winamp, né? No Winamp, gravava de novo. Aí depois ouvia num CD, aí não tinha caixa de referência para o carro ouvir, ou seja, demorava para fazer edição de um show, demorava meses, né? Hoje não, aí passou o período, tal, começou a ter acesso à rede social, começou a ter muitos estúdios em Belo Horizonte, começou a ter mais casas de show para cada tipo de ritmo, então começou a melhorar. Aí eu, né, enfim, fui caindo em outros patamares. Aí beleza, veio 2010, mais ou menos 2011, então você tinha muitos estúdios que conseguiam entregar uma gravação legal para você no CD, tinha muita produção de CD, você colocava aquele papelzinho lá de papelão lá e plotava lá na gráfica lá,
né, um adesivo e tal, né? E aí começou a ter muito acesso a muita mídia legal e ficou mais fácil. Hoje é mais fácil você fazer na sua casa. Né? Um dia eu falava, vou testar esse microfone aqui, peguei o violão, pá, falei, nossa, que gravação legal, bicho. Aí eu pensei assim, nossa, eu fiz a gravação que em 2 minutos, sem editar, sem fazer nada. A acústica boa é o banheiro. Aí voltou 20 anos atrás, falei, nossa, pra me fazer isso demorava uns 2 meses, 3 meses. Então assim, hoje não tem desculpa para você não querer gravar a sua música, ou não divulgar o seu trabalho, seja lá qual for, de qual nicho for. Você tem tudo na internet, você tem tudo. Ah, eu não gosto de ficar vendo vídeo, não ter paciência. Então compra o curso. Tem um tanto de curso e bota lá, Google, curso de empinar pipa. Tem lá curso de empinar pipa, vai pagar 10 conto lá, ó. Você tem um tanto de coisa, tem alternativa. Hoje está tudo muito acessível. Só que a acessibilidade, né, você ter acesso às informações é diferente de você saber usar. Aí, minha pergunta que eu falo, pô, se nós somos artistas, né? Se eu botar, sou um artista, por exemplo, seja o que for, eu espelhei em alguém. Eu não estou inventando a arte hoje. A arte não foi inventada hoje. Eu tenho um espelho de alguém. Eu me espelhei em alguém. Esse alguém, com certeza, faz um trabalho que você, no mínimo, tem que replicar. Então, a pessoa tem uma referência de qualidade. Não há desculpa falar que não tem. Chegar, por exemplo, eu já, infelizmente, já recebi um produto, né? O cara, vou colocar nas mídias de música, né? Ah, então me manda aí o arquivo. Ah, não, tá, acessei o arquivo lá. Falei, pô, o cara tem um arquivo na nuvem. Deve ser um produto de qualidade. Eu baixei, cara, das guitarras desafinadas. Veio a chuva, né? Aí eu falei assim, não... Quando você baixou da nuvem, veio a chuva, veio os raios. Aí eu falei assim, bicho, aí eu falei, não é possível, cara. Aí começou a voz afinal. Eu falei, gente... Eu falei, não, vou ouvir amanhã. Aí no dia seguinte, meu ouvido limpo, a primeira coisa que eu falei, não tem condições, piorou. Aí eu cheguei assim e falei, como é que eu falo com o cara? Falei, deve ser outra música. Manda essa que não consegui baixar essa música, manda outra. Aí eu falei, não tem jeito, cara. Aí ele gostou da música, eu falei, cara, vamos conversar? Aí eu falei, o quê? Eu falei, bicho, aqui, onde você gravou isso? Ah, eu assim, se assar. Eu falei, cara, tá desafinado, velho. Não tem jeito de eu tocar isso aqui, cara. Bati real. Pode ter ficado puto comigo. Aí a gente vai para uma coisa que a gente tá meio... Eu acredito que a gente achou um ponto... Não sei lá quanto tempo nós já estamos aqui, até perco aqui o tempo. A gente começou ontem. Papo aqui ontem, né? Meia-noite e 40 agora. Consecutivos aqui. Né? Natal amanhã. Amanhã. Já estamos chegando próximo já da Páscoa do outro ano também. Já. 2025. Então, tá. E uma coisa que é importante, a gente vê então que o artista ou não quer, ou não sabe. Eu acredito que isso aí é um ponto. E ao mesmo tempo, às vezes o artista, ele se ampara em pessoas que ele entende que deveriam ser importantes, dá o apoio, só que essas pessoas também não dão o devido apoio ou da forma que deveria ser feita. E outra coisa, que eu acho que é um ponto importante. O artista também tem que entender, às vezes, que comercialmente, aí eu vou trazer um pouco da minha vivência na gravadora. E é importante a pessoa entender. Eu sempre falo isso, você pode escrever a música que você quiser, mas ela tem que ser uma música, pelo menos em uma dela, tem que ser uma música que a rádio vai tocar. Porque ou então você vai viver de nicho. Isso. Quem optar por nicho, fique nicho. Mas aí eu quero fazer coisa. Ah, não, mas eu quero ser Renato Russo. Gente, a coisa mais idiota, desculpa se alguém ficar com raiva, é achar que Renato Russo era ideologista. Não. Ele tinha um ouvido para hits, que é o que eu vejo no Jorge Mateus, Gustavo Lima. Observa todas as bandas que estouraram. Todas elas, bandas, duplas, artistas, têm um poder de escrever o que quer, da forma que quer, sendo a sua própria música, mas o mais importante, tendo algo que vai ser facilmente consumido. Se você não é consumível, ninguém vai te comprar. Não vai. Ele não vai vender show. Não vai. Por que você vai? Ah, não, eu quero continuar falando aqui sobre os beija-flores que habitam a Serra da Mantiqueira. Beleza, vai tocar para os beija-flores. Mas eu preciso de dinheiro. O artista precisa de entender isso. Se nichar e subnichar, o risco é você não ter uma grande alcance em grande massa. Mas tem pessoas que sobrevivem assim. Né? Igual eu falo também, gente. Música é assim. Algumas coisas que a gente discute, música é uma delas, né?
música, política e religião tem que discutir com uma certa cautela. E música, eu falo o seguinte, música é igual bunda, tem uma suja e tem outras limpas, do meu ponto de vista. Perdão da palavra aí, mas assim, tem coisas que não dá pra gente poder ouvir. Então, a pessoa, você, por exemplo, sei lá, você curte rock ou curto, sei lá, axé? Eu não posso falar que o axé é melhor. Você concorda? Tem cara. Vamos... Até de dançarino. O cara que... Daqui a pouco vai começar a balançar os braços. Acabou. Ele também gostava de axé, mas aí foi, vamos pular, quebrou o pé, não consegue pular mais. Ainda bem. Aí acabou, nós não gostamos de axé mais, né? Aí fala que é preconceito, entendeu? Gente, aqui volta... Aí fala que é preconceito. Tá vendo? De metralhadora sem brincadeira. A gente tá violento. Eu tô aqui igual um... A gente tem que respeitar. Mas eu acho que todo mundo de azul, só você tá de papai aí. Mas pegando o gancho da brincadeira, é essa questão que não pode ter preconceito. E eu não posso forçar a você voltar a gostar de axé porque quebrou o pé. Ou eu falar pra você que você tem que curtir rock, é o melhor ritmo do mundo. Não, não é. Cada ritmo é um ritmo, entende? Cada nicho tem um nicho. Agora, eu tenho a opção de escolher hoje, né, mais velho, não tão velho quanto você, mas eu mais velho, O que acontece? Eu tenho opção, né? Minha esposa lá gosta do ritmo dela lá, vão no show? Pode ir. Fica à vontade. Eu não vou. Mesma coisa, eu vou em todos os shows desses, né, hits de rock and roll aí do pessoal que já tá morrendo, Guns N' Roses, tá tudo velho já. Aerosmith, Fury Metallica. Nós tivemos esses três agora aí, foi Guns, Metallica. Eu fui em todos, Metallica, Kiss, maravilhoso. Fiquei na frente, me invisto no show, que é um show que eu não vou ver mais. Simples assim. Agora, é o meu gosto, não precisa ninguém vir comigo. Eu não tô criticando ninguém, não tô pedindo pra ninguém vir comigo. Vou lá sozinho, papapá, tomo minha aguinha e vejo lá, pô, obrigado, valeu. Vi os caras de perto, tá bom. Não volta mais, em Belo Horizonte não volta mais, pode voltar em São Paulo, né? Então, assim, da minha listagem... Tem esse problema também, né, gente? Só pô, não tem lugar. Uma estrutura na cidade aqui, mas... Não tem lugar para fazer show aqui em Belo Horizonte. Infelizmente, os lugares para fazer show de qualidade para receber o público, e também não é só receber o público, tá? Mineiro tem uma certa desconfiança de pagar caro para um tipo de qualquer coisa, né? Não estou falando só de música, né? Então, assim, os espaços que nós temos, bons, pequenos, não conseguem trazer grandes eventos. Porque fica caro. Fica caro. Seja qual evento que for. Então, a única alternativa que nós temos hoje de acessibilidade, de áudio... Ah, Rebran, mas aí acaba com o gramado do Mineirão. Bom, eu não jogo futebol mais, então se quiser asfaltar o Mineirão e fazer só show de rock, eu agradeço. Eles arrumam outro tipo de bola. Então, a alternativa que nós temos para ver grandes espetáculos ou grandes eventos, queira ou não queira, são os estádios que nós temos aqui. Que é Mineirão, Independência, Arena. A Independência é mais complicado, até pela o acesso lá é mais difícil. E tá tendo agora o estádio da MRV, né? Agora não é mais do Atlético, não. Da MRV, mas é um outro pior de acesso. Isso é um problema aí. Não era pra falar desse jeito, não? Já falou. Música, futebol, religião. Não fala. Mas era da Arena MRV, né? É a Arena MRV, ainda. Tem show do Maroon 5 aí. Então, mas o que acontece? Você quer no show? Já começa aí hoje, porque o acesso é pior do que o Independência. É 500 metros de casa. Não, já vai a pé. Então já começa aí. E aí, esse é o problema de Minas Gerais, de Belo Horizonte, sim. Né? Para quem tá vendo de fora aí. É um buraco, né? Várias montanhas, e a gente não tem como aumentar as avenidas para ter acessibilidade. Não tem espaço. Não tem espaço. Então acaba. E quando tem espaço, né? A gente não consegue bancar. Então, tipo assim, o único lugar que foi construído, a Arena MRV foi construída para receber show também. Sim, sim. A acústica dela muito das boa. Construções recentes, ela é muito boa. Só que, cara, não tem como chegar lá. O Maroon 5 tá vindo para cá, eu acho que o ingresso mais barato, meia, no pior ponto, deve ser o ponto cego que tem lá, R$225. Tipo assim, meia. Você não consegue parar carro ali, o acesso é ruim. Já temos o problema do anel, que é horrível. Não tem, complicado. Cara. Eu fui lá no dia à noite, né, pra gente mudar de assunto, mas dentro do assunto de estrutura, que é uma possibilidade, e vai ser, eu acho que o melhor lugar para ter show de audiovisual vai ser a MRV. Não tô falando para chegar, não. Não tô afirmando para chegar, não tem jeito. Você fala do lugar. Do lugar em si. Eu tava passando lá 1h da manhã. Tinha uma pista só funcionando na Via Expressa. Tinha trânsito, no domingo para segunda, gente. Então, assim, eu pensei, falei, uma pista, teoricamente vai ser um acesso de 2 pistas
pro estádio. Então, esse trânsito que eu peguei agora vai ser 4 vezes maior no que tiver evento. Ou mais, né? Aqui eu sempre comento uma coisa, a gente tem um problema aqui, não sei se são dos engenheiros que projetam, a gente tem um problema aqui de cair de 4 pistas para 2. Tem. Tudo faz X? De 4 pistas, tudo faz X, 4 pistas para um viaduto que mal cabe um carro. Aí você não consegue fazer a curva, você raspa. Você raspa. Então eu não sei o que passa na cabeça desse povo que cria isso. A arquitetura de Belo Horizonte impede isso. A única possibilidade, infelizmente, né, mudando de assunto, nós vamos ter que voltar, é o único acesso que nós temos, a única possibilidade de ter melhoria de acesso em Belo Horizonte. Isso não estou falando porque eu nem sou arquiteto, não, tá? É por baixo. Não tem outra alternativa. É metrô, alguma coisa, porque ou então por cima, fazer coisa aérea, amarrar na nuvem, né? Porque é complicado. Mas essa falta de estrutura acaba impactando possivelmente quem vai, quem gosta, quem é o artista, quem também não tá nem aí. Porque acaba que a mobilidade acaba atrapalhando esse meio. E na minha opinião, me corrija se eu estiver errado, Bruno, é uma pena, porque eu já ouvi dizer, não sei se isso é verdade, que pelo menos Minas Gerais ou Belo Horizonte é um estado ótimo para se gravar DVD, para tudo, todo mundo grava essa questão. Aqui. Não é isso? Todo mundo grava aqui. Vou muito antes. O Gustavo Lima acabou de gravar. Fazer duas. Não, Cleiton e Romário que fizeram no Mineirão, muito lá atrás. Luan Santana. Duas coisas. Uma, por exemplo, só pra gente mudar, o Maroon 5, eu queria ver o show. Por que eu não vou? Acessibilidade. Eu não vou opinião minha. Eu não quero me estressar no deslocamento. Entende? Eu não quero. Aí o Brian é chato. Falei, eu não vou, eu não quero. Talvez eu prefira o Maroon 5 em São Paulo, né? Que é lá eu pegar avião, ficar no hotel, ficar lá um dia, dormir 2 horas. Pra mim é melhor do que eu pegar um carro e morrer no Uber. Estressar aqui. Agora, desde 1990 e alguma coisa, entre 95 e 98, teve a gravação do DVD que me surpreendeu por ter sido aqui, foi do Terra Samba. Terra Samba gravou... Robinho que é o velho, né? Não, depois mas falar comigo que o Robinho que é o velho. Porque na época eu tinha contato... Não essa banda não. Pois é, mas é porque eu tinha contato na época. Tá pintando é muito o cabelo aqui. Olha lá, a barba, ele pintou o cabelo e pintar a barba. Isso aqui cresci em 5 mil, eu passo, cresci, pinto aqui. Minha esposa fica feliz que eu sujo tudo. Sujo lá a roupa de cama, o sofá. Tem cara que tá pegando a crescer, mas eu tô usando Nugget. Rena, né? Rena. Rena. Né? Mas o lance que acontece, eles gravaram num bar chamado Bar Nacional, aqui em Belo Horizonte. E eu tinha acabado de tocar no Bar Nacional. Aí eu ouvi lá, Luciano e tal. Terra Samba grava DVD no Bar Nacional, que foi o DVD ao vivo. Era DVD e CD. Foi um dos primeiros a gravar DVD e CD. Eu lembro direitinho disso. E aí o que me chamou a atenção? Eu falei, cara, os caras gravaram onde eu toquei. No mesmo palco. Aí eu falei assim... Por quê? A acústica era formidável. E se você pegar o CD do Terra Samba ao vivo e ouvir, é como se tivesse no estádio, cara. Como se fosse assim, tivesse umas 10 mil pessoas. E se não me falha a memória, na época, não cabia 1.000 pessoas lá no Bar Nacional. E era um bar de esquina, o palco era todo torto, e era horrível lá, assim, em termos de visual. Só gravou lá, cara. Só porque a acústica é perfeita. Acústica. Você ouve o CD da Terra Samba, pode pegar, ouvir o Terra Brasil, acho que é isso que chama o CD DVD. A gente pode pedir pro Robinho pra trazer depois de você escutar isso. Pode, deve ter autografado lá. Você pode ouvir, é uma acústica legal, você ouve todos os instrumentos, eu não gosto do ritmo, tá? Mas você ouve todos os instrumentos, você vê lá, você vê o pessoal participando, tocando. Eu falei, cara, que viagem. E aí foram várias pessoas que gravaram aqui. E sempre tem gravação. Recentemente, Gustavo Lima gravou aqui, o Luan Santana, Cleiton e Romário, puta de um DVD deles também. Né? Agora, tem que levar em consideração que a turma de marketing do Mineirão, eles favorecem a negociação financeira para que isso ocorra em Belo Horizonte também. Então, você imagina um cara... com o Gustavo Lima, que tem dinheiro, Luan Santana, pode gravar em São Paulo, era muito mais fácil trazer os convidados dele em termos de logística, era muito mais fácil, né, para deslocar as pessoas, pode fazer o show segunda e terça-feira, que vai ter um público alto. Belo Horizonte começou a ter essa vantagem, muito, assim, em função das negociações da equipe de marketing está no Mineirão. Então, os shows que nós estamos tendo aqui em Belo Horizonte, seja gravação de qualquer ritmo musical, os eventos que nós temos no Mineirão, que sustentam o Mineirão também, são devido a isso. Então,
Pô, eu não fui, né? Mas, pô, muita gente foi no Luan Santana, Gustavo. Pô, Rebran, você falou mesmo que o lugar lá bom pra show, banheiro fácil. Falei, cara, Mineirão pra mim é o melhor lugar pra show, bicho. A estrutura a estrutura lá ficou fantástica. É indecente, né? E aí, por exemplo, o que fica mais fácil pra edição, por exemplo, né? Tudo mal que eles levam estúdio modular. Mas se der algum problema na gravação de qualquer coisa aqui no Mineirão, nós temos no mínimo 5 estruturas em Belo Horizonte que conseguem atender de imediato, pagando. Né? Por exemplo, tem um estúdio de Jota Quest que é um puta estúdio. Muitas bandas gravam lá. É um dos melhores estúdios do Brasil. É do Jota Quest, é modular. Tem um tanto de vídeo no YouTube de música aí que os caras vieram aqui gravar audiovisual. Tem dos antigos ainda, Polifonia. Tem Polifonia. Tem o do... Tem muito estúdio bom. Então são estruturas que conseguem dar apoio. Ah, não, vamos fazer uma edição aqui de áudio aqui, aproveitar que os músicos estão aqui, teve algum erro ou outro ali que acontece, porque a gravação ao vivo não é 100% ao vivo, tem umas correçõezinhas ali que acaba tem que passar, microfone que cai na hora, o cara tá pulando, batida de microfone que tem que corrigir, que não dá pra corrigir. Acontece, não tem como então aí que os caras falam, não, toma com adrenalina do show, já emenda para um estúdio, já grava lá, já mata o produto, e em uma semana tá pronto o CD se quiser lançar. Né? Então, assim, Belo Horizonte tem essa questão, né? Então, isso, né, tá aumentando a cada dia. E para quem é de BH, pô, cara, falar que não consegue tocar na noite, bicho. Você montar uma banda aí de pop rock, de axé, de pagode, seja o que for, você consegue tocar amanhã, hein? Você liga e você toca amanhã. Mas aí a gente entra numa coisa. Eu tenho muita reclamação, recebo muita reclamação, que quem quer apostar em música autoral não tem tanto espaço como só os covers. Porque o cover agora realmente tomou conta, cara. É difícil. O cover tomou conta. Ó, o que eu sempre falo é o seguinte, né? Eu peguei uma artista sertaneja que queria tocar autoral. Eu falei assim, olha, para você dar um engajamento para as pessoas conseguirem te seguir, te apoiar, toca um cover. Pega aquele cover e emenda com a sua música própria, né? Tem tonalidade, você emenda. Depois você volta pro cover, faz uma música, bota a sua música no meio. A pessoa não vai nem saber que a música é sua. Automaticamente, na hora que você gravar isso no Instagram, o povo vai ouvir, aí depois você tira a sua parte e tal, vai criando identidade. O que você tá falando, então, é fazer um crossover, né? Então, hoje crossover, você pega um pouco ali sei lá, de um cover, né? Um cover, encaixa com a música do próprio autoral. Ó, dica importante, hein? Muita gente faz dica isso. importante. Muita gente mistura ritmo, né? Pega uma música, sei lá, eu já vi música dance, o cara cantando em inglês, uma dupla sertaneja, que eu esqueci o nome. Luiz Robertinho. Isso, esse Luiz Robertinho. Luiz Robertinho, que foi um dos primeiros que fizeram isso. Emenda com sertanejo e estão emendando com a música própria deles, né? Aí, pô, você vê que o cara tem engajamento lá nas redes sociais de mais de 1 milhão de pessoas, vai pegar a música própria dele, vai lançar, o povo vai consumir, né? Então, assim, você tem estratégia. Agora, se você pode ser uma estratégia, que aí é uma estratégia de você trabalhar 100% com música própria, é uma estratégia. Mas você vai ter alguns percalços que se você, porventura, misturar com alguma música cover e tal, você não vai ter tanto percalço assim. Porque você colocar 100% de música própria hoje, porque nós estamos educados pelas rádios e tudo, a sempre ouvir aquele sucesso. E se você quiser, você tem que bancar. Então, os artistas hoje que já tem uma referência, tem que bancar. Então, tem que bancar aquele, tem que bancar aquela música. Tem que funcionar. No YouTube tem muito isso. Você coloca lá, quem não paga o YouTube, né? Aparece lá 5 minutos de música de alguma outra pessoa. Então, assim, eles bancam aquilo. É uma estratégia. Não? Então, tem uma estratégia mais cara e tem uma estratégia mais barata. Você escolhe o que você quer fazer. Eu, né, como um bom mão de vaca, eu escolho aquela estratégia que vai me dar mais resultado até e ser mais barato, que é justamente misturar. Posso fazer um convite para os três? Podemos. Eu acredito que a gente está falando aqui porque, assim, tá todo mundo nos vendo aqui agora, gente de todo o Brasil, e se algum artista tiver interesse de vocês darem consultoria, vocês fazem isso ou não? Faço. Sim. Já fiz e continuo fazendo. Robinho não. Não Robinho, é muito... Ele tá meio reticente. Não é muito meu forte. Idosa, pessoa idosa, não quer trabalho mais, já tá recebendo a aposentadoria. Já tá recebendo a aposentadoria. Eu falei, nossa, eu tenho que passar lá no INSS, lá, mexer no meu pé aqui, já vou sacar. Já vou sacar lá meu fundo. Então vamos fazer o seguinte, ó, tá colocado aqui, ó, as mídias sociais do Rebran e do Thiago Rangel. Vocês não vão contratar o Xuxa. Xuxa é só para amigos, tá? Ou seja, vão contratar... Mas, gente,
É só pedir pro Xuxa e pro Rebrão, Robinho vai junto. Vai. A gente cobra uma parte a mais. Ele é mal-humorado. Ele é mal-humorado. É o Ranzinza. É o Ranzinza. É o cara... Se for dos 7 anões, ele não sei negócio. É muita dor na junta. No pé. O pé ainda dói, entendeu? Por isso eu tô evitando um pouco ficar nessas andanças. O tanto que o pé dói com consciência de outra arte. Bicho, eu tô fudido. Deixa. Não acabar esse podcast, eu tô fudido. Mas, ó, vou fazer uma propaganda sua aqui, tá? Eu mesmo já precisei de consultoria do Robinho aqui por telefone. Eu falei, Robinho, tá acontecendo isso aqui, eu tô fazendo um serviço por fora aqui, meu amigo, me ajuda. Aí ele, faz assim, assado. E aí fazia assim, assado e resolvi. Então, às vezes, um telefone não resolve. Contrata os dois aqui e o Robinho vem junto, gente. Salário lá, tá feito, tem casa. Tá tudo no combo. Ó, e falando agora também, a gente vai chegando aqui já no final do nosso podcast, e deixar a gente ficou 8 dias. Cara, 2026 já, né, cara? Perdi dois Natal já em casa. Não tem nada de água que você gosta de beber. Não, tô aqui morrendo de sede. Imagina, o meu tô com patrocinador aqui tá foda. O resto tá quase que já, me chama, já tá ficando até desnutrido aqui, que não comeram nada, não beberam nada. Não, o povo achou que eu sou gordo, eu sou faqui também, não bebo água. Olha, é o seguinte... Novidade para você, a gente acabou de fechar isso aqui hoje, tá? Vamos colocar isso nas mídias a partir de segunda-feira agora. Você que está no Fan TV Podcast, que você vai estar no Fan TV Podcast, também vai estar agora nas 2 rádios do Rebrão. Isso, nós vamos colocar aí o podcast, tudo que for necessário para divulgação de qualquer artista. Músicas. Na rádio lá, mandar um abraço pro pessoal da rádio Máxima Web BH, tá vendo? Tem que lá, muda a rádio, tem que mudar a tonalidade da voz. Várias locutoras agora, né? Você tá ligado na rádio Máxima Web, entendeu? Então você tem que... Máxima Web BH. Você tem que mudar um pouco a rádio. Sintonize. Ligue pra cá, a gente. É engraçado que os caras começam a fazer voz de locutor de motel, né? Você que entrou no carro azul. BHFM. Então a rádio lá tá aberta, né? Pra todos os tipos de trabalho, de podcast, falar sobre música... E também para os artistas, então anota aí www.radiomaximowebbh.com. Tá na descrição. @radiomaximowebbh.com também. Manda um abraço pro Will lá, que é o diretor lá, que ajuda a gente bacana, ajuda a gente muito lá. Também tem o desenho animado, o Rodrigo, os 2 Rodrigo, o outro Rodrigo tem uma rádio lá no Rio de Janeiro também, Rodrigo Silveira. Então tem um braço lá nosso na rádio em Rio de Janeiro. A música que for legal vai para você automaticamente. Lá uma rádio FM, bacana, cara, legal. Né? Tem um Gleice também, que é o nosso DJ. E tem a rádio Rockmaster também, que é www.rockmaster.com, que é o Valcar, a Ana Carolina lá, que é uma rádio voltada mais para o rock, né? 100% rock. E a gente está aberto e a gente vai produzir podcast, vamos conversar sobre música, vamos conversar sobre os artistas novos. O seu podcast vai estar lá. Vai demorar um pouco, porque quem tem que fazer edição sou eu, que esse rapaz aqui tem uma agenda mais tarefada que a minha, então nós vamos fazer programas especiais ao vivo também. Lembrando que a Rádio Máxima, tanto a rádio na web, nós também tem um canal no YouTube, então você pode acessar lá. Vou pedir para o senhor aqui não acessar, porque algumas gravações de vídeo lá eu não fiz com a qualidade que o senhor merece. Só por isso eu vou acessar agora, e ainda vou detonar se tiver coisa ruim. Vai meter comentário ruim lá, vou fazer comentário. E a pessoa que você escolheu para falar foi ele. Ó, ambas as datas são... Era uma coisa que poderia ficar em segredo. Não, mas tem que falar, mas não vai me zoar mesmo. Lá já bombardear. Então são projetos, gente, que nós estamos aqui com muito amor fazendo esses 2 projetos para ajudar várias pessoas no meio musical. Tá aberto, são rádios que alcançam grande público, né? Nós estamos falando em média aí, somando as 2 rádios, 10 mil pessoas nas redes sociais. Eu já fiz um programa, vou voltar a fazer o programa Sextou, toda sexta-feira, que já eu lembro. Chegamos a 20 mil pessoas simultaneamente ouvindo o programa, e o Gordinho não deu conta. O que aconteceu com o Gordinho? Deixa eu explicar isso pra vocês. Faltou gás. Tava lá, eu com 2 câmeras, OBS ligado, 2 monitor, 2 WhatsApp, todo mundo quer conversar comigo ao mesmo tempo. Eu falei, não, parou, não consigo controlar essa audiência não, pelo amor de Deus, gente. Aí eu falei assim, não consigo, e eu tava montando um estúdio meu, então tava muito cheio de gambiarra. Entra no Instagram da... Ixi, agora era que o Robinho queria, sabe? Eita, quieta. Entra no Instagram da Rádio Massa, você vai ver a confusão que tá dando lá. Neste exato momento, essa câmera, só essa câmera tá funcionando. Essa aqui, ó. Agora, parece que esse exato momento, o Robinho, que é o responsável pelas câmeras aqui, audiovisual. O que aconteceu com a câmera principal que eu tava falando? O que aconteceu? Acabou a bateria. É desse jeito. Tá vendo? Culpa do Thiago.
Não botou pra carregar. Não põe pra carregar, dá Mas, nisso. ó, mas também 2 anos gravando podcast, deu isso mesmo. Mas bom fazer isso, que é exatamente isso aqui. Isso é importante para você que tá vendo aqui. Pode parecer que, nossa, tal, isso acontece. Acontece. Um estúdio preparado, ele tem que estar preparado para isso. Acontece, por isso que tem 3 câmeras, tá, gente? Nós estamos com 3 câmeras aqui. Nós somos chato, tá? Nós somos e o Robinho queria ficar com uma quarta aqui, metendo a coisa na minha cara. Falei, pô, parar, pô. Vamos fazer o negócio direito. Você agora é participante. Ó, né? Léo, agradecer a todo mundo e obrigado, valeu pela oportunidade. Segue minhas redes sociais aí. Ali ainda aqui ainda. Voltou? Já voltou? Agora você pode falar. Segue, para aquela ali também. segue, voltou a câmera aí, ó. Segue Herbran. Herbran só, né? HRBRAN, é fácil. Tá na descrição. Então, disposição aí, precisar de qualquer coisa, estão na área aí. Espero que você melhore nas suas dores. Viu? Usa corega pra dentadura, tá? Que é isso? Pra que serve isso? Nossa, Arnica. Foi longe agora, hein? Arnica. Faz o álcool, olha lá as folhinhas lá. Exatamente. Eu falo. Foi longe. Eu acho que esse podcast só vai poder ser repetido daqui a 1 ano para as pessoas poderem esquecer. Não, vou sair na mesa, vou sair correndo, a porta aberta ali, né? Vai sair correndo. Prepara, vai ser igual a escola, eu te pego lá fora. Tiago, digníssimo Xuxa. E aí, fala um pouquinho também das suas mídias sociais, vai poder falar para o pessoal poder te contactar, @ Xuxa? Com certeza, é Thiago sem H, então é Thiago.rangelf. Eu sempre deixo lá à vontade, muitas pessoas me procuram muito, principalmente no ramo de igreja. Eu dou muita assessoria para igrejas com relação a som, costumo... Eles têm investido forte, né? Exatamente. Tem investido muito forte. Por telefone, às vezes uma avaliação, muitas vezes a igreja talvez não tem caixa ali para poder mexer, mas a gente vê o que está acontecendo, o que pode ser feito, o que pode ser viável. Eu também sou muito assim, ó, essa aqui, mais ou menos igual o Robin fez, essa aqui não é minha área, mas eu te indico uma pessoa. Então, se você estiver precisando de uma assessoria nessa parte de som de igreja, nessa parte de transmissão, que o Robin também até faz. Podcast, transmissão também podcast até para dupla sertaneja, para uma banda de rock também, né? A gente faz, a gente tem os equipamentos, a gente faz as transmissões, dá assessoria quando necessário. Aqui a gente só não fabrica dinheiro porque não é permitido, viu? O resto é só contar com a gente que a gente está à disposição. Então, Thiago.rangelf no Instagram. Você me acha e pode conversar lá que estamos à disposição. Obrigado pela oportunidade, Leandro e Bran. E esse mulambo velho aqui vai falar agora. Vai agora, gente. Você quer que eu fale o quê? Segue o Orkut. Segue o Orkut. Meu endereço é ICQ. Meu MSN. MSN. SMN. Anota aí. MSN. Anota meu blog. Anota aí, meu blog. Blog tá voltando, hein? Blog tá voltando. Não anota, não. Vai, mas, gente, o Robinho... Manda a carta aqui. Robinho, você vai falar suas mídias sociais ou pode... Não, @Robson Alcântara, né, no Instagram. Olha, que é isso, hein? Vamos que vamos. O telefone dele fixo não tem nem o 3 na frente. Tem lá. Ainda é aquele de... Se olhar na carteira, tem ficha de telefone. Tem. Não, que é cartãozinho, lembra? Cartãozinho. Não vamos falar paisagem. Vamos lá. Nós tiro aqui em cima da mesa. Isso. Gente, eu tenho que mais do que agradecer. Hebran, Xuxa, Robinho, obrigado pelo esse bate-papo. Já fica o convite. Eu tenho certeza que isso vai trazer um burburinho, porque vai ter gente que vai ficar incomodado. Vamos fazer o próximo? Vamos trazer mais Na hora que a gente vai pegar um tanto de coisa aqui, a gente vai Vamos trazer artista para conversar. E você, artista, que tá olhando, aqui a gente não tá sacaneando. O intuito realmente desse podcast de hoje é trazer pessoas que são da área. E eu praticamente evitei de até me posicionar várias vezes para que você escutasse pessoas que são formadas na área, pessoas que atuam na área, pessoas que trabalham na área, trabalham diretamente, seja no background, ou no operacional, ou no front desk ali, no front row, e mostra o seguinte: fazer sucesso tá difícil, mas existem formas pelas quais você vai conseguir, talvez, alcançar maior sucesso. O Rebran está colocando as rádios dele abertas para você. O Fan TV Podcast, né? Eu me gabo de não ser o maior podcast do Brasil, mas eu não quero ser o maior. Eu quero ser o melhor. Isso. E é por isso que eu trago os melhores. E os melhores estiveram aqui comigo hoje: Rebran, Xuxa, Thiago Rangel, né? E o Robinho. E fica até a próxima. Gostou? Dá um like, inscreva-se, faça um comentário. E o seguinte, olha, a concorrência chora. Abraço.